Não foi a mentira, nem a ausência, nem mesmo a indiferença. O que mais a feriu não foi o que ele fez, foi o que ela suportou. As vezes em que silenciou para não perder, os momentos em que engoliu a própria dor para manter a paz, as noites em que chorou sozinha e no dia seguinte sorriu como se nada tivesse acontecido, porque a pior ferida é aquela que a gente mesmo permite abrir. Ela costumava pensar que as maiores dores vinham de fora, de palavras ditas no calor de uma briga, de promessas quebradas, de ausências inesperadas. Mas com o tempo percebeu uma verdade mais amarga. O que mais a feriu não foi o que ele fez, foi o que ela suportou. Foi cada vez que engoliu o choro para não parecer dramática. Cada noite em que ficou acordada esperando uma mensagem que nunca chegou. Cada conversa que terminou com ela pedindo desculpas por sentir. Ela se lembrava das pequenas agressões silenciosas, o olhar desatento quando ela falava algo importante, o sorriso frio que escondia impaciência, o toque mecânico que substituía o afeto verdadeiro. Tudo isso ela suportou. E ao suportar, foi ensinando a si mesma que merecia pouco. Foi diminuindo sua voz, seus gestos, sua própria presença. Porque suportar não é o mesmo que ser forte. Às vezes, suportar é apenas esquecer de se proteger. Ela se pegava inventando desculpas para ele. Ele está cansado. Ele é assim, mais fechado. Ele demonstra de outras formas. E no fundo sabia que não era verdade. Sabia que se fosse com outra pessoa, talvez ele fosse mais presente, mais cuidadoso. Mas era mais fácil acreditar nas desculpas do que encarar a possibilidade de não ser prioridade. E cada desculpa era como um tijolo erguendo um muro entre ela e a realidade. Um muro que a impedia de ver o quanto estava se machucando. O pior é que ela se acostumou. Acostumou-se ao pouco, acostumou-se ao frio, acostumou-se a se esforçar para não incomodar. E nesse processo foi perdendo a cor. O sorriso foi ficando mais raro, a voz mais baixa, a alma mais cansada. Suportar virou rotina, e na rotina ela esqueceu que merecia muito mais. Houve um dia em que ela se olhou no espelho e mal se reconheceu. O brilho nos olhos estava opaco, o rosto parecia mais pesado, e mais do que a aparência, o que doía era a sensação de estar vivendo pela metade. Lembrou-se das coisas que amava fazer e que deixou de lado, dos amigos que não via mais, das roupas coloridas que guardou no fundo do armário. Tudo para não criar conflitos, tudo para caber na vida dele. Tudo para não ouvir de novo que estava pedindo demais. E naquele momento, entendeu. Cada concessão que fez não foi para salvar o relacionamento. Foi para salvar a imagem que tinha dele. Uma imagem que, no fundo, nunca existiu como ela queria acreditar. A dor de suportar não vem de um momento isolado. Vem da repetição, do acúmulo, da gota que cai todos os dias até abrir um buraco na pedra. E a pedra, nesse caso, era o coração dela. Resistente, sim, mas não indestrutível. Cada esquecimento, cada ausência, cada descaso era uma nova gota, e ela aprendeu a viver molhada por dentro, sem perceber que estava se afogando. O mais cruel é que, às vezes, ele até parecia perceber. Fazia um gesto carinhoso, dizia algo doce, olhava com mais atenção, e era isso que aprendia. Esses pequenos lampejos a faziam acreditar que, se ela suportasse mais um pouco, tudo mudaria. Mas a mudança nunca vinha. E a esperança, em vez de salvá-la, a mantinha presa. Foi preciso chegar ao limite, ao dia em que o corpo deu sinais, o coração acelerado sem motivo, a falta de ar em lugares silenciosos, o nó na garganta que não desatava. O corpo grita quando a alma já está cansada de sussurrar, e o dela estava gritando há muito tempo. Foi então que percebeu que suportar não era virtude, era prisão.
uma prisão construída com a chave que ela mesma entregou. E a raiva começou a nascer. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva silenciosa, profunda, dirigida não a ele, mas a si mesma, por ter permitido, por ter dito tudo bem quando não estava, por ter se calado quando queria gritar. Essa raiva não era destrutiva, era transformadora. Era a força que faltava para mudar. Ela começou a se perguntar: e se eu disser não? E se eu não responder? E se eu parar de esperar? E aos poucos foi fazendo exatamente isso. No começo o silêncio parecia pesado, mas com o tempo o silêncio virou espaço. E no espaço ela voltou a se ouvir. Percebeu que tinha sonhos adormecidos, vontades esquecidas, planos abandonados. E começou a resgatar tudo isso. Ele notou a mudança. Perguntou se havia alguém. Disse que ela estava diferente. E ela estava mesmo. Mas não havia outra pessoa. Havia outra versão dela mesma. Mais forte, mais consciente, mais inteira. A partir dali, ela não aceitava mais migalhas. Não se contentava com promessas vagas. Não se calava diante do desrespeito. Ele tentou voltar ao velho padrão. Testou os limites, mas, dessa vez, encontrou portas fechadas onde antes havia entrada livre. A liberdade não veio de um rompimento repentino. Veio de uma série de pequenas decisões. De cada vez que ela escolheu a si mesma, escolheu dormir em paz, em vez de esperar uma resposta. Escolheu sair com amigos, em vez de ficar à disposição. Escolheu falar a verdade, em vez de engolir o incômodo. E com cada escolha, ela se sentia mais leve. A raiva de si mesma começou a diminuir, porque ela estava provando com ações que sabia o próprio valor. Hoje, ela não sente raiva dele, nem mágoa. O que ele fez ou deixou de fazer já não importa. O que importa é que ela aprendeu a lição. E a lição é clara: ninguém tira mais de nós do que nós mesmos permitimos. Ela não se vê como vítima, se vê como sobrevivente. E mais do que isso, como alguém que decidiu viver inteira sem aceitar pedaços. Se pudesse voltar no tempo, talvez dissesse a si mesma: você não precisa suportar para provar que ama. Você não precisa se apagar para que alguém brilhe. Você não precisa aceitar pouco para não ficar sem nada. Hoje ela entende que o nada é sempre melhor do que um quase que machuca. Que solidão com paz é um presente e companhia sem amor é castigo. E mais importante, que o que mais fere não é o que fazem com a gente, é o que a gente deixa fazer. E no fim ela entendeu que não foi ele quem mais a feriu, foi ela mesma, todas as vezes em que se deixou para depois. Quem aprende isso não guarda rancor, guarda lição. E a lição é simples: ninguém pisa onde encontra limite. O que mais fere não é o que fazem com você, é o que você aceita suportar. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários: eu não aceito menos do que mereço. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais reflexões inspiradas em Carl Jung. Até a próxima.